Bom dia a todos. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para falar sobre esses últimos acontecimentos que nós tivemos, né? Bom, eu como professor de ciências, há pouco tempo a gente trabalhou da questão do uso do solo e mencionamos a questão da visão indígena sobre sobre a forma de uso do solo, e aí o entendimento dele sobre como é que funciona essa ideia de propriedade, território, né? E, bom, hoje a gente tem uma notícia bem ruim, né, para essa pra questão indígena, que foi a aprovação do PL 490, lá na Câmara dos Deputados, e ela praticamente inviabiliza as situações de demarcações de terra e até pode abrir né, processos até de desfazer demarcações, também possibilita a entrada de empreendimentos dentro dos territórios indígenas que serão muito ruins para a questão ambiental também, né? Não é uma questão só social, porque afinal de contas essas pessoas, né, eles têm direito sobre aquelas terras, isso está na Constituição, então é uma questão até de a gente mais para frente, se continuar esse entendimento, judicializar, né? Porque afinal de contas a Constituição dá esse direito da propriedade, né, da posse das terras indígenas, das demarcações, isso tudo está previsto lá. E aí por conta desse momento absurdo que a gente vive no país, onde boiadas contra os povos indígenas, contra o meio ambiente, estão passando a rodo, enquanto as pessoas se preocupam com a questão do Covid, que realmente é uma coisa muito, né, muito séria. Batemos os 500 mil mortos, ainda não tem perspectiva de as coisas melhorarem, né? Pelo menos ao longo desse ano todo, com a vacinação correndo de forma muito lenta ainda, e ainda negacionismo ainda de uso de máscara, enfim, medidas de distanciamento. Agora, essa questão do vaccine, que é uma denúncia muito grave de corrupção, né, que pode até afetar de forma bem grave também o governo, que espera que aconteça realmente, se desvende, se mostra onde está essa corrupção, se, né, os culpados têm alguma punição exemplar, né? O Salles caiu, né? O ministro Salles ele pediu demissão depois de estar também sendo investigado, uma denúncia que partiu do Serviço de Proteção do Meio Ambiente dos Estados Unidos, que percebeu as tramóias que eles estavam fazendo com né, transporte de madeira de forma irregular, importando essas madeiras de forma irregular. Mas, infelizmente, o PL 490 passou. Uma das coisas que o próprio Salles falou, em usar esse momento da pandemia para passar as boiadas. E uma dessas boiadas é o PL 490, né, que vai praticamente... O que na verdade, eles querem que se entenda? Que só vale as terras indígenas que estão... Né, que foi comprovada a posse, né, a ocupação dessas áreas lá desde 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal. Né? Então, quando foi promulgada a Constituição Federal, tinha toda a questão dos direitos indígenas, agora eles entendem que só vale as terras indígenas onde eles estavam lá em 1988. O que desconsidera totalmente a história do país, onde até hoje, né, esse é um dos capítulos desse genocídio indígena, né, mas que nunca parou desde 1500, desde a época que chegaram aqui os europeus, né? E esse é mais um capítulo. Mas essa ideia como a ideia de marco temporal que eles querem criar, que também vai ser julgado no STF, desconsidera totalmente a ideia de que os povos indígenas sempre tiveram sendo perseguidos, mortos, né? A toda a ideia dos bugreiros que matavam os índios porque eram contratados para matar índios, isso até pouco tempo atrás, no tempo dos nossos avós aqui, né? Então, assim, desconsiderar toda essa história. A analogia que se deve fazer quando se pensa na questão do marco temporal é imaginar que você tem a sua casa, o seu terreno, aí bandidos entraram nessa tua casa, invadiram, tacaram fogo na tua casa, tentaram matar a tua família, e você consegue fugir e salvar as pessoas. Só que você perde o direito a essa terra porque você fugiu, né? Então, essa é a ideia de marco temporal que eles estão passando na Câmara, né? Que os deputados aprovaram.
que eu espero que o Senado não, né, isso não continue, não passe para frente. E se continuar, o STF tem que agir, porque isso é totalmente inconstitucional. Né, não entender o que aconteceu nesse processo de violência contra os indígenas, da perda dos seus territórios. Né? Então, é um absurdo, mais um absurdo que a gente passa. Né? Então, ele estava lá, os indígenas até tentaram algum tipo né, de resistência, manifestações e tal, mas foram, né, atacados pela polícia militar com balas de borracha e né, bombas de fumaça, né? Enfim, uma guerra, né? Uma guerra que nunca terminou e que continua até hoje. Qual que é o interesse por trás dessa PL? Quem que tem interesse? Quem tem interesse são, né, os ruralistas, que são os caras que querem expandir sua produção, desmatamento, plantar soja, levar gado para essas áreas. Né, e toda essa fauna de gente, garimpeiros, madeireiros, né, grileiros, afinal de contas, também uma das outras boiadas que está para passar no Congresso é justamente fazer com que quem invadiu a área de forma irregular, inclusive terra indígena e unidade de conservação, né, possa legalizar a sua área, ou seja, legalizar a grilagem de terra. Então, na verdade, isso são as coisas que estão passando nesse governo antiambiental, anti-indígena, né, que já desde o começo sempre disse o que queria fazer. E não pode, pelo menos isso, eles não podem alegar que foram enganados. Né? Eles sempre falaram claramente que iam fazer isso. Infelizmente, as nossas instituições elas não conseguiram barrar uma coisa que era tão clara que ia acontecer. Né? Eu espero que elas tomem as medidas necessárias agora. Afinal de contas, perder território, vão para onde? Né? Vão fazer o quê? Vão morrer de fome, vão ir para cidades para ficar mendigando. É isso que propõe o PL 490, quando tira o direito aos seus territórios. Né? É um absurdo assim, que a gente, infelizmente, tem que viver nesse país, né, em 2021, coisas que a gente tinha lá no século retrasado, de extermínio de indígenas, a gente está vendo ainda hoje, no século 21. Né? Então, a gente tinha que ter aprendido com essa história né, horrível dos nossos parentes passados, fazer uma coisa melhor no futuro. Não é o que está acontecendo. Né? Então, essa gente toda com interesse nas terras indígenas, nós queremos fazer isso aqui. Ó, vamos abrir aqui. Essa aqui eu vou abrir para vocês aqui no Google Maps mesmo. Um exemplo. Essa aqui é a terra indígena Araribóia, que é uma grande reserva indígena no Maranhão, onde já teve vários líderes assassinados por conta desse interesse de garimpeiros, de madeireiros ilegais nessa região. Eles fizeram tipo uma guarda própria, os indígenas se organizaram para tentar defender o seu território e estão sendo assassinados também por conta disso, por tentar defender o seu território. Né? Olha só o que a gente tem em volta da reserva indígena. Tá? Só desmatamento, só destruição. Né? E aí a gente tem uma área íntegra ainda, né, com algum nível de conservação, que é a reserva indígena. Ou seja, já está provado que as reservas indígenas, junto com as unidades de conservação, elas ajudam a proteger as nossas florestas, nossos ambientes naturais. Né? E eles estão de olho nisso. Flexibilizar a legislação ambiental e tentar acabar com as políticas né, de reparação histórica e de assentamentos e de demarcações de terras indígenas, toda essa lógica aí. Para quê? Para poder passar o trator em cima e tudo isso daí virar soja ou gado. Esse é o interesse, né? Vender madeira, procurar ouro, poluir os rios, encher de mercúrio os rios, matar um monte de gente contaminada, fora os assassinatos mesmo que já acontecem. Então, é uma questão, né, não é só questão, né, uma questão muito séria, questão humanitária, porque você está tirando um direito constitucional. Eu acho que o caminho se isso passar realmente nos outros, né, no Congresso, até chegar no Senado e tal, o caminho é a judicialização e ir para a justiça, porque a Constituição garante esse direito e ela não coloca nenhum empecilho nesse direito, é direito, demarcação de terra, é direito, eles têm os seus territórios preservados. E o Congresso atual, com essa mentalidade
de destruição, né? Que agora acha que então que só vale as reservas indígenas que estavam lá, o pessoal que estava até, né, 1988 tinha que estar lá, né? Desconsiderando totalmente o histórico de perseguição e de assassinatos e de extermínio que houve todo esse tempo, que ainda não acabou, né? Continua até hoje os conflitos por essas áreas. O que a gente vai ter, na verdade, se essa lógica essa mentalidade de país que eles querem passar mesmo e a gente não conseguir reverter, vai ser o que já está acontecendo. A gente está vendo a diminuição dos reservatórios de água, a energia elétrica vai ficar mais cara por causa disso, porque está chovendo menos, porque estão destruindo as florestas, menos chuva que chega no sul e sudeste, né, e a região do Cerrado enfrentando mais secas e queimadas, e né, o Cerrado fornece para o pessoal do Paraná ali que recebe essa água que vem do Cerrado, tá, as cataratas lá do Iguaçu estão praticamente secas. É uma visão geral que a gente tem que ter quando a gente está falando de políticas ambientais e de proteção dos povos tradicionais, que envolve indígenas, quilombolas, né, os caiçaras, enfim. A gente tá dando a dignidade às pessoas quando a gente promove políticas públicas de direito aos seus territórios e manter suas organizações sociais, cultura, mas também é um ganho ambiental que a gente ganha, porque, afinal de contas, esses modos de vida que são menos impactantes, né, são o caminho que a gente tem que seguir para o futuro. Se a gente quiser ter um futuro, né, com até a questão econômica mesmo, como é que a gente vai manter plantações, vai manter as próprias monoculturas que eles querem, se não tiver chuva, se não tiver água, né? Se não tiver um clima ideal, se o aquecimento global continuar desenfreado por conta dessa grande emissão de carbono nas queimadas e nos desmatamentos, enfim, é uma ideia que a gente tem que ter a visão do todo, né? Mas principalmente a questão humana, né? Você não pode tirar direito dessas pessoas, jogar elas na rua, né? Depois de tantos séculos de perseguição né, e genocídio. Quem defende essas propostas está defendendo genocídio de pessoas, né? No caso, continuação do genocídio indígena. É isso. Mais uma boiada passando. Eu espero que as medidas sejam tomadas para reverter essa situação. Tá? Não é possível a gente continuar com esse nível de destruição e de direitos, né, destruição do meio ambiente. Isso não pode continuar assim. Certo? Foi só para a gente não deixar isso passar em branco. Valeu.